Olá, meus amigos, companheiros de doutrina espírita. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez nesse canal, trazendo aqui conteúdo sobre a doutrina espírita, revelação dos espíritos superiores, como Emmanuel, trazido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, dando continuidade a esse estudo desta casa, Centro Espírita Antônio de Oliveira, que abre suas portas para que a gente possa aqui desenvolver este conteúdo, trocar ideias e aumentar o nosso aprendizado a respeito da espiritualidade, da vida futura e das questões que nos envolvem nessa existência para uma vida futura. Então, assim, neste instante, eu convido a todos para que possamos nos tranquilizar, nos acalmar e iniciarmos a nossa prece de preparo para o início dos trabalhos. Pai de amor e de bondade, misericórdia infinita, estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos em Teu nome, para transmitirmos as verdades do mundo espiritual. Assim pedimos, Senhor, pedimos, Mestre Jesus, que nos inspire na melhor compreensão destes ensinamentos, que possa nos colocar em condição deste aprendizado e que possamos trazer para a nossa alma, para o nosso coração, o entendimento da necessidade de mudança do nosso comportamento e dos nossos pensamentos. Fique conosco, Senhor, por hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 26 do livro Roteiro, que tem como título Afinidade. O livro Roteiro foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e trouxe mensagens e ensinamentos do espírito Emmanuel, que é o seu mentor espiritual de toda a sua existência, de toda a sua jornada mediúnica, pelo menos a gente pode falar com certeza. Assim, este capítulo Afinidade, ele vai trazer uma noção mais realista do que seja o quanto que o nosso pensamento influencia no mundo espiritual. Mas antes disso, já que nós estamos aqui, eu peço a você que, se você gosta desse conteúdo, que você curta este vídeo, que você compartilhe este vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal, pensando sempre de que cada vez mais a gente pode ampliar o conhecimento, ampliar o atingimento dessa mensagem para mais e mais pessoas que gostam desse assunto, claro. Então, se você conhece alguém, compartilhe, envia para a pessoa, se você acha que pode ser útil para ela. Faça esse gesto de caridade compartilhando com todos aqueles que você sabe que gostaria de conhecer um pouco mais a respeito da doutrina espírita, que esteja passando por alguma dificuldade, que esses ensinamentos possam auxiliar no entendimento e na compreensão, tá ok? Então vamos lá, voltando ao nosso conteúdo, o termo afinidade. No texto, Emmanuel vai trazer para nós uma ideia mais profunda de como que essa nossa condição mental interfere no mundo espiritual, trazendo e atraindo para nós aqueles outros espíritos que também têm o mesmo tipo de pensamento, que têm o mesmo tipo de compreensão, que estão no mesmo patamar, pensando as mesmas coisas que nós estamos pensando naquele momento. Então veja como isso é impactante no mundo espiritual, muito mais do que no mundo físico. Porque aqui no mundo físico a gente não tem condição muitas vezes de olhar para a pessoa e imaginar o que ela está pensando. Mas no mundo espiritual isso acontece de uma forma muito mais intensa e muito mais abrangente. Por quê? Porque conforme eu penso, conforme eu estou aqui tendo ideias e pensamentos, essas ideias se refletem aqui ao meu redor, num campo em que eu não posso enxergar, mas que quem está desencarnado pode enxergar o tom, o sentimento, a intenção das minhas ideias. Ou seja, tudo aquilo que nós pensamos, nós colocamos aqui nessa atmosfera, nessa aura aqui que nos envolve, nós estamos colocando as imagens, os pensamentos,
as ideias, os sentimentos, as intenções, a gente está colocando tudo aqui, tudo. E isso, para o espírito desencarnado, fica revelado como se fosse um verdadeiro filme, cheio de imagens, cheio de sequências de atitudes, tudo aquilo que eu estou pensando em fazer, tudo aquilo que eu estou falando ou pensando em dizer, começa a se projetar numa verdadeira tela mental aqui para a espiritualidade. Então tem duas questões aqui, fica muito forte para mim que estou emitindo, porque eu estou emitindo todo esse conteúdo, e para os espíritos, para os desencarnados, também fica muito nítido para eles o que é que eu estou emitindo, o que é que eu estou pensando, onde que eu estou sintonizando. E então existe uma questão que também existe com nós aqui encarnados, que é a afinidade, ou seja, se eu tenho as mesmas ideias de que alguma pessoa, um amigo se aproxima de mim e a gente começa a conversar sobre o assunto de futebol, por exemplo. E aí eu percebo que ele também gosta de futebol, e aí eu vou falando sobre esse time, sobre aquele jogador, sobre aquele técnico, e ele vai falando as opiniões dele e tal. Então a gente começa uma conversa que é uma conversa que às vezes não tem nem vontade de acabar, né? Porque é um assunto que nós dois gostamos, nós dois pensamos as mesmas coisas, talvez um pouco divergente, né, com relação ao time e tudo, mas a gente gosta do futebol, por exemplo. Então, esses espíritos desencarnados que estão vendo os nossos pensamentos, eles também podem criar uma afinidade e realmente criam com aquilo que a gente está pensando e, consequentemente, com a gente. Então, eles começam a se aproximar de nós. Vendo aquele conteúdo, eles começam a se aproximar para poder interagir dentro daquele conteúdo junto com a gente. Lembrando que agora o espírito desencarnado, ele não tem mais o corpo físico, ele só tem o seu corpo mental, né? O seu campo mental, o seu corpo espiritual. E ele não tem sensações que eu tenho no corpo físico. Então, por exemplo, se um espírito ele está num estado de revolta, de raiva, e ele quer brigar porque ele tem muita revolta, muito desejo de vingança com alguma pessoa, e ele percebe que no meu campo mental eu também tenho esse desejo de vingança, como por exemplo para alguma pessoa específica, ele fala, pronto, nós dois estamos pensando a mesma coisa. Nós dois temos muitos interesses em comuns. Nós dois temos afinidades. Então eles se juntam conosco, ficando cada vez mais próximos e começam um processo de nos incitar ideias para que a gente faça aquilo que a gente estava pensando em fazer mesmo. Tá? Então, nesse processo eu gero um vínculo, eu gero afinidade. Agora eu dei um exemplo ali um pouco prejudicial, né? Um pouco ruim. Mas vamos para um lado bom. Vamos dizer que eu estou pensando em me desenvolver profissionalmente, em crescer no meu trabalho, em ajudar a minha família a crescer, em poder acertar a minha vida. Quando eu começo a pensar sobre isso, eu começo também a projetar as imagens ao meu redor, como se fosse uma grande tela mental, da mesma maneira. E aí, os espíritos desencarnados, que desencarnaram com esse mesmo propósito, ou aqueles que são os nossos familiares desencarnados, os nossos anjos protetores, que é um tema aí para uma outra palestra, para uma outra conversa, mas todos nós temos o nosso protetor, ele começa a ver as imagens do que eu quero. E como são coisas boas para nós, eles também vão ficar felizes se tudo aquilo acontecer. E então ele pega todo esse conteúdo e começa a tentar fazer realizar aquilo, ajudando, nos dando ideia, nos incentivando, não deixando a gente desistir. Às vezes eles vão para uma pessoa que está perto da gente para que essa pessoa dê um conselho para a gente ouvir. Às vezes eles abrem caminho por meio de uma pessoa desconhecida que fala, não, eu vou ajudar aqui, dando uma oportunidade. Então assim, a espiritualidade também cria e gera afinidade conosco, proporcionando
que a gente possa fazer todo esse caminho. Então, esse caminho para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Ou seja, os pensamentos que a gente emite depende da gente. Agora, as consequências que isso vai dar pode gerar um vínculo de afinidade com outros espíritos e aí ser intensificado e aumentar muito o poder dos efeitos desses nossos pensamentos, trazendo isso para uma potencialidade máxima. Lembrando da máxima de Jesus, né? A cada um conforme suas obras, ou seja, a cada um será dado conforme o seu merecimento. Então, se eu tenho basicamente pensamentos de ordem destrutiva, seja comigo ou com relação a outros, o meu merecimento é o quê? Destrutivo. Então, eu não vou ter nada construtivo. É uma questão de afinidade. Se os meus pensamentos são construtivos, do bem para mim, do bem para a maioria das pessoas, pensando sempre que assim, o bem da maioria das pessoas para a espiritualidade superior é mais importante do que o bem próprio, né? Porque eles querem que o nosso mundo avance, eles querem que o nosso mundo cresça, que o nosso mundo se torne um mundo mais elevado, mundo superior, porque esse é o nosso propósito na vida, crescermos e evoluirmos. E para fazer isso a gente precisa desapegar da matéria e de tudo que a matéria traz, que são sentimentos em vibrações inferiores, ou seja, eles estão o tempo todo com a gente tentando ajudar nas coisas boas que nós queremos fazer. Quando a gente quer fazer coisas boas para mais pessoas, eles ajudam mais ainda. E não é à toa que a gente vê tantas instituições de caridade tendo tanto sucesso e ajudando tanta gente, tanto quem trabalha como voluntário, também como quem administra essas instituições nas suas vidas pessoais e também na sua vida de caridade, né? Nesse trabalho que ele se propõe a fazer. Portanto, a questão é exatamente essa, né? Nós criamos e geramos as afinidades. Mas vamos lá para o texto ver se a gente consegue captar mais alguma coisa importante aqui. Afinidade. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Isso um pouquinho a gente falou aqui, né? Que a gente está mergulhado num campo energético e que a gente fica mergulhado em volta nessa atmosfera de pensamentos que a gente tem, nessa substância mental que a gente tem. Então, também tem a nossa e a gente também está absorvendo a de outras pessoas, né? Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Ou seja, como a gente está mergulhado nesse meio, o que o outro também está pensando aqui do lado também nos afeta. Apesar de eu ter afinidade com ele ou não, mas os pensamentos dele, o pensamento das pessoas do meu prédio, os pensamentos das pessoas da minha vizinhança, do meu país, eles acabam afetando também a minha vida. Para eu sair disso, eu precisaria ter uma condição bem forte, né, de me proteger desses pensamentos todos para eu não me influenciar, mas é muito fácil a gente se influenciar. Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que a atrai as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se coloca. Ou seja, tudo aquilo que a gente atrai vai nos dando força para fazer cada vez mais aquilo que a gente está atraindo. O homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações na ordem mental do mundo, mas sem a energia mental na base de suas manifestações, efetivamente nada conseguirá. Aqui Emmanuel está trazendo que quanto mais forte o nosso pensamento, mais longe ele atinge o seu pedido, o seu propósito. Quanto mais a gente quer uma coisa, mais forte ela vai. Então imagina que a gente quer receber alguma coisa boa na nossa vida. A gente quer um emprego, a gente quer um trabalho, a gente quer uma cura. Quanto mais forte a minha vontade de receber aquilo, quanto mais intensa a minha vontade, mais longe esse meu pedido chega a esferas muito superiores. Sem os raios vivos e diferenciados dessa força, os valores evolutivos
dormiriam latentes em todas as direções. Ou seja, se eu não tiver vontade, uma vontade muito forte, eu não vou conseguir movimentar nada e nada vai se mexer na minha vida. A mente, em qualquer plano, emite, recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. O tempo todo a nossa mente está atingindo, interagindo, recebendo e doando esse tipo de pensamento. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. O tempo todo a gente está conectado. Os pensamentos não param. Vocês já perceberam isso? O pensamento ele não para, ele pula de um pensamento para o outro, mas ele é incessante. Não tem um momento que o pensamento para. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. É aquele ponto que a gente refletiu lá no começo. Os pensamentos eles não param e a gente está captando o tempo todo e a gente vai acabar absorvendo aqueles que estão mais fortes na nossa mente. Ou seja, se eu provocar pensamentos positivos, eu vou acabar acalentando mais pensamentos positivos por atração, por causa dessa força, e eu vou poder retê-los. O que for negativo, quanto maior for o meu treino, eu vou desprezando e vou absorvendo somente os pensamentos que são positivos. Essa é a ordem, porque é o nosso destino de evolução. Nenhum espírito nasceu para regredir no seu processo. Ele nasceu para progredir. E as dificuldades que a gente vivencia são extremamente importantes nesse processo de crescimento. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefinidas. Ou seja, se eu penso muito em questões de doença, eu fatalmente vou acabar adquirindo essa doença. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. Ou seja, se eu pretendo trabalhar, desenvolver, crescer e evoluir, se eu estiver com pessoas que também fazem isso, eu vou acabar assimilando essas energias, esses pensamentos, esses caminhos também para mim. Olha como é importante a sintonia, a afinidade. Com quem a gente explicou lá um pouquinho, o que é a afinidade. Agora eu acho que chega um momento da gente escolher com quem é que eu quero me afinizar. Já que eu já tenho a consciência de que existe esse plano espiritual, que existe esse outro lado da vida que a gente não pode ver, com que tipo de forças, com que tipo de pensamentos e pessoas encarnadas e desencarnadas eu quero me associar, eu quero manter a amizade. Com pessoas que não querem esse trabalho, essa realização, mas eu quero. Ou seja, eu estou indo na contramão. Eu não estou sabendo exatamente o que eu quero e estou deixando que as atitudes de outras pessoas acabam me empurrando para baixo. Porque eu não vou ter a potencialização deste caminho. Olha que interessante, Princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros encarnados e desencarnados. Conversações alimentam conversações. Pensamentos ampliam pensamentos. Demoramo-nos com quem se afina conosco. Falamos sempre ou sempre agimos pelo grupo de espíritos a que nos ligamos. Olha que interessante, Emmanuel com essa visão de espírito superior dando os conselhos para nós. Tá vendo? Aquilo tudo que a gente conversou no começo vem de instrução dos espíritos superiores, não é algo que eu, Eduardo, estou falando aqui. A instrução é deles, não é nossa aqui. Eles já passaram por tudo isso, eles conhecem o caminho. Nossa inspiração está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós, tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. Somos obsediados por amigos desencarnados ou não e auxiliados por benfeitores, em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Daí o imperativo de nossa constante renovação para o bem infinito. Trabalhar incessantemente é dever.
Servir é elevar-se. Aprender é conquistar novos horizontes. Amar é engrandecer-se. Olha que interessante, né? O imperativo é a nossa renovação para o bem. Trabalhar incessante é um dever. Servir é se elevar. Aprender é conquistar novos horizontes. E amar é engrandecer. Trabalhar, servir, aprender e amar. Lição de Emmanuel neste capítulo. Trabalhando o serviço e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade grandiosa. Que lindo texto, que maravilha. Se a gente puder absorver esse finalzinho aqui, do propósito de nossas vidas e o que nós queremos para ela. Trabalhar e servir, aprender e amar. É tudo que nós precisamos para poder potencializar a nossa força de crescimento, para a gente definitivamente ver o progresso em nossas vidas, sair desse patamar em que estamos de dor e sofrimento e termos merecimento de alcançar as luzes do alto, a felicidade e o equilíbrio já na vida material e, por que não, também levar esse equilíbrio consequentemente, né? Não tem nem como ser diferente. Se eu estiver em paz aqui, lá no plano espiritual estarei mais em paz ainda. Bom, se você gostou desse conteúdo, faça aí o seu comentário, o que você achou a respeito disso. Curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal para que esse conteúdo possa atingir cada vez mais pessoas e que você também possa receber constantemente conteúdo como esse. Agradecemos aos bons espíritos e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, pelos teus ensinamentos, Mestre. Muito obrigado. Esteja conosco por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até o nosso próximo encontro.